vi que era dele aqui, o Luizinho Iense, um grande abraço pro Luizinho, saudações alviverdes, e o volante titular, eles acham que com o William Oliveira, peraí que subiu, o William Oliveira e o Alisson vão dar conta do recado. Vamos falar de volante, porque esse é o nome que falou, o Coritiba estava negociando com o volante, ou tá negociando com o volante, então vamos soltar o primeiro nome aí, que tá na thumb, não é um segredo para ninguém. Vamos falar aí do Charles do Corinthians, que é um nome que a gente já falou no começo do ano, já teve ali uma possibilidade de ele vestir a camisa do Coritiba, e agora volta a especular o nome dele. Vamos lá, então trazendo ali os nomes que nós prometemos e já vínhamos prometendo há algum tempo. O Coritiba está há algum tempo já atrás de um volante, um camisa 5, um jogador com características de marcação, um jogador que possa entregar ali ao Seabra, e isso é um pedido do treinador, essa característica de receber de costas e fazer o giro para enxergar o jogo de frente. Essas foram as palavras pedidas pelo Fernando Seabra ao departamento de futebol, pelo que a gente tem de informação lá dentro, né? Ele quer um jogador com essas características porque ele, por muitas vezes, teve essa dificuldade, né? Hoje, quem é o titular do Coritiba por ali? É o Thiago Santos. O Thiago Santos é um quebrador de canela, né? Até uma pessoa do clube usou esse termo, né? Ele é um ótimo jogador, ali um cara de pegada, um cara de boa marcação. Mas ele não é aquele volante que vai receber a bola, vai girar e vai enxergar os companheiros para iniciar a jogada. Ele rouba e toca. Até porque eu acho que, não sei se é uma condição que dá para falar assim, né, Rogério? Mas parece que a conversa que teve interna ali pro Thiago Santos voltar a ser volante é que ele ia ficar tranquilo na posição de volante, não ia precisar atacar e construir alguma coisa lá na frente, se apresentar pro ataque, era para ficar ali quase como um zagueiro na frente da zaga. Os comentários aqui estão dando risada do receber de costas. Eu pensei nisso quando você falou. Tá dando risada. Mas, em todo caso, o Coritiba está atrás de um jogador para que possa fazer algo de diferente ali naquela posição. Porque quando o Seabra precisou de um jogador para fazer isso, ele optou pelo William Oliveira, que talvez seja o jogador hoje dentro do Coritiba que tem essa característica. Só que ele não conseguiu entregar. Tecnicamente, ele deixou muito a desejar. Teve partida que acabou sendo vaiado pelo Couto Pereira inteiro, deixou o time. Então, o William Oliveira até hoje não funcionou. E você não pode ficar dando murro em ponta de faca. Você não pode ficar testando até o final do ano ali naquela posição, sendo que o jogador não te dá um retorno, uma resposta imediata em relação ao que você precisa. Então, esse foi um pedido do Fernando Seabra. E aí, o que aconteceu? O Coritiba, no início do ano, tinha um nome praticamente certo, que era do Campuzano. Esse viria para ser titular. Esse viria para ser titular, sem sombra de dúvidas. O Coritiba teve muito próximo. E quando eu digo muito próximo, cara, é muito perto mesmo. Só que aí teve toda aquela história lá que o dinheiro não chegou, teve ali uma mudança de postura do Atlético Nacional na hora da negociação. Num primeiro momento, a negociação estava fechada em um empréstimo com obrigação de compra e acabou que eles exigiam que o Coritiba pagasse imediatamente pelo jogador, né? Já depois do acordo ter sido ali, pelo menos de forma verbal, ele ter sido selado. E aí o Coxa não teve dinheiro e a negociação caiu. E assim, teve tão perto do Coritiba quanto o Seabra esteve do Vasco, de se despedir dos companheiros, nesse nível. Bom exemplo, né? Para que se tenha ali uma ideia. Se o Coritiba ficou órfão de treinador por alguns instantes, o Coritiba teve mais um volante colombiano no elenco por alguns instantes. A distância foi a mesma. E aí o Coxa chega num nome que já havia sido procurado no começo do ano. O Coritiba negociou no começo do ano com o Charles, volante do Corinthians. E esbarrou também na questão salarial, porque o salário do Charles não é baixo. Eu acho, inclusive, muito alto. Eu acho que assim, os valores praticados hoje no futebol brasileiro são fora da realidade. E o Charles é um exemplo disso. Para mim, não vale o que ganha no Corinthians. E essa negociação por parte do Coritiba começou tentando uma compensação financeira ali, pelo menos uma parte do salário pago pelo Corinthians? Aí que tá. A vontade do Coritiba, e esse negócio ele só tem qualquer chance de acontecer se existir uma composição ali. O Corinthians paga uma parte e, assim, vou além. O Corinthians paga a maior parte do salário. Que é de quanto? O salário dele
500 mil reais. Então, A assim, gente tá falando de uma sexta ou sétima opção do Corinthians hoje. Né? e aí que tá. O Coxa tem a informação de que o Fernando Diniz não pretende utilizar o jogador e o Corinthians, por sua vez, quer ter ali quer enxugar a folha salarial. Quer ter um alívio no pagamento ali dos jogadores, porque, cara, é absurdo. A gente vai falar de outro jogador do Corinthians que também foi oferecido aqui, que, cara, tem salário maior do que o do Charles. E também não joga. Só que se o Corinthians não abrir as pernas um pouquinho, Então, só que o que vai ficar com o elefante só branco que na o sala. que o Corinthians entendeu nesse momento? A janela ainda não abriu, o mercado ainda não está aquecido, eu vou esperar um pouco, porque pode ser que alguém ali numa necessidade maior venha e pague o salário do jogador. Então, o Corinthians aceitou liberar o Charles para o Coritiba por empréstimo. Só que gostaria que o Coritiba pagasse 100% do salário. E aí, não tem como. Não tem nem como andar. Acho que o Coritiba está certo. E aí, o status dessa negociação hoje. Conversei com uma pessoa do clube, a resposta que eu recebi. A negociação está totalmente travada. Acho muito difícil o jogador vir para cá. Eu também conversei com pessoas ligadas ao Charles, né, que até procuraram entender um pouco melhor a situação. E o jogador também, o próprio jogador, também disse que acha difícil sair negócio. Mas por parte dele? Pela negociação ali. Não é vontade dele. Não vi assim que... Não vi dessa forma, assim, não tenho vontade de ir. Não foi essa a resposta do atleta. Mas assim, me procuraram, mas acho difícil que dê certo. Bom, Essa foi a resposta do Charles. Boa. Bom, esse é o nome que a gente estava falando, o volante, estava negociando semanas atrás, né? O Rogério não soltava o nome porque teria que ligar os dois pontos, né? Não é só a informação de um lado, teria que ver de outro também. E eu sempre falei, pessoal, não se empolgue, porque eu não vejo ele com futebol, primeiro para ganhar 500 mil e também para atuar com o Coritiba. Aqui no Coritiba, acho que talvez eu acredite mais na recuperação do Alisson do que na recuperação do próprio Charles, cara. Fecho contigo nesse comentário aí, Tiagão. Acho que é a grande questão. O Coritiba vai desembolsar certo valor para contratar um volante e eu acredito que tem que ser assertivo nessa contratação. E já fiz esse comentário inúmeras vezes sobre quantidade e qualidade. E acho que o caso do Charles não seria um volante para chegar aqui e ter a certeza que seria titular. Pode brigar por titularidade caso viesse? Sim, pode. Mas não é nenhum jogador que inspire a confiança de chegar e ser titular. E se a gente entra no mérito daí do que o Rogério mesmo está falando, de valores... Aí ainda... Cara, 500 mil é inimaginável pro Charles. É inacreditável o valor que o Corinthians paga, ainda mais tendo um monte de volantes na frente do Charles. E, assim, uma possível negociação é se o Corinthians abrisse muitas pernas. E olhe lá, confesso pra você, não me agrada o jogador, assim. Posso me surpreender, posso ver mais situações. Claro, a gente tem que fazer uma análise fria, porque às vezes o recorte que a gente vê com a camisa do Corinthians é muito pequeno e às vezes o cara também não tá numa boa fase. Isso pode recuperar na carreira? Pode, como ele teve bons momentos no Sport, como ele teve bons momentos no Ceará. Mas mesmo assim, cara, o que justifica o Charles chegar a ganhar 500 mil na carreira? Tudo bem, foi pra Dinamarca, lá jogou no time do Brumado, talvez teve... Sempre tá envolvido esse time, né? O Paulinho, lateral esquerdo, fechou com o Botafogo. Fechou com o Botafogo. Fiz um vídeo dele agora de tarde, inclusive. Fechou. Mas, Esse tava cara... na minha lista de manhã lá que o Coritiba procurou em certo momento, poderia aparecer, né? Mas não, cara, em nenhum momento justifica você ter o Charles por um alto valor. E como eu falei, por mais que possa ser contratado numa composição salarial, pra mim não chegaria com uma certeza de que seria o camisa 5 do Coritiba, até porque eu tenho minhas dúvidas se ele jogaria como um camisa 5, tá? Ele pode ter essa característica de dominar de costas, não me lembro exatamente. A ideia era que ele viesse para ser o camisa 5. Mas muitas vezes na carreira dele ele não jogou necessariamente como camisa 5. Não, no esporte, no próprio Ceará, ele jogava mais Até um adiantado. pouco mais à frente, né? No Corinthians, até esses tempos, quando o Corinthians estava com dificuldade no passado, final do ano passado, ele teve algumas atuações de lateral direito. Claro, necessidade do Corinthians ali, porque só tinha o Mateuzinho e não tinha reserva, tanto que foi num jogo contra o Atlético. Copa do Brasil, se eu não me engano, ele teve que entrar de lateral direito, daí jogou mais umas 2, 3 partidas. Mas enfim, é questionável. Ele tem, inclusive, mais característica de lateral direito. Ele é alto, né? Ele tem certa estatura ali, então. Mas, inclusive, essa é uma das características. Isso é uma característica que agrada ao departamento de futebol do Curitiba. Altura, estatura, física. Força física, mobilidade para sair jogando e o poder de marcação. Eu tive... Tá, mas... Esse... É o filtro que caiu o Bianchi, é o mesmo filtro que estão usando lá. Não, mas assim, ó, se a gente for levar em consideração o que eu tô falando aqui,
Você acha que ele chegaria com o status de titular absoluto? Chegaria numa possível contratação. Absoluto eu não consigo ver, mas acho que chegaria ali para brigar por vaga. Mas aí que tá. Sendo visto com carinho pelo técnico Fernando Eu acho que Seabra. de nós três aqui, é o que você acha que mais gosta do futebol do Charles? Eu acho que é um jogador que pode ser interessante, mas não vejo que assim ele chega hoje e põe o Thiago Santos no banco. Não acho. Mas isso é um grande problema. Eu concordo, ele não resolve a situação. Se você falasse assim, o Coritiba está trazendo um volante e ele custa 500 mil, eu ia olhar com uma cara, pô, 500 mil? É aquela questão assim de você se assustar com o primeiro, com o impacto ali da informação. Mas calma, esse cara ele vai resolver os teus problemas. Ele vai chegar, vai vestir a camisa, vai ser titular e você nunca mais na tua vida vai falar que o Coritiba precisa de um volante, de um camisa 5 enquanto esse cara estiver no clube. Opa, peraí. Então é um cara que vem para resolver, talvez valha o investimento. Mas quando chega, o Charles ganha 500 mil, pô, você tá de sacanagem. A tua reação já é completamente diferente. E é só a gente fazer uma avaliação dos jogadores que ganham mais no Coritiba. São jogadores que tem que resolver. Sim. E aí que tá. E tem muito jogador que resolveria muito mais que o Charles que não ganha 500 mil no Coritiba. Também. Acredito. Tá? Então... Rogério, lógico, hoje parece estar empacado ali, mas você descartaria essa negociação? Lembrando também, novamente, que a janela fecha dia 11 de setembro. Ou seja, até lá pode não vir tantas propostas para o Charles também do ponto de vista ali do Corinthians. Pode ser que eles queiram buscar uma composição financeira até para colocar o jogador em uma vitrine, talvez para não perder também o investimento. Dá para descartar hoje essa negociação? Ainda não? Não, porque é um jogador que, como eu informei, a negociação está travada. Ela não está descartada, ela não foi finalizada. Mas ao mesmo tempo também não dá para esperar só a boa vontade do Corinthians eternamente de... Não dá. Vamos esperar. Pô, vai lá, aparece alguém e negocia o jogador. Mas eu não descarto o Charles nesse momento. Boa. Pessoal, deixa seu like. A gente vai falar de dois nomes ainda que não foram citados, pelo menos nos últimos meses. O Pedro Raul próximo, a gente já falou